Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso intensivão do Enem. Essa é a semana 5 e hoje nós vamos falar o finalzinho de histologia, nós vamos falar sobre tecido nervoso, sobre taxonomia e embriologia. Vamos lá, vamos começar aqui falando sobre tecido nervoso, tá? Não é sobre sistema nervoso ainda, ok? Sobre tecido nervoso. Lembrando que esses slides sempre vão estar aqui abaixo da aula, aqui no nosso portal. Tudo bem? Então vamos lá, pessoal. Primeira coisa que nós temos que lembrar a respeito do tecido nervoso é que ele é composto por dois grupos de células bem específicas. Os neurônios, que são as células mais famosas dentre o tecido nervoso, e as células gliais ou células da glia, também chamadas de gliócitos, que não são tão famosas assim, né, entre os estudantes, porém elas são cobradas também nas questões vestibulares, ok? Os neurônios são responsáveis pela condução do impulso nervoso. Então posso comparar um neurônio, por exemplo, como um ator principal, uma atriz principal de um filme, tá? Tudo gira em torno dele, ele é a principal peça do enredo, ok? Porém, as células gliais têm o seu papel fundamental. Elas são as responsáveis por dar o suporte necessário aos neurônios. É como se fossem os coadjuvantes. Sem um coadjuvante, você não tem um filme. Então, sem as células gliais, os neurônios não conseguem trabalhar da melhor maneira possível, tá? Quem são as células gliais? Vejam só. Aqui nós vamos ter as células gliais. As células gliais são os astrócitos, a primeira delas. O nome astrócito lembra astro, lembra estrela. Então, uma célula estrelada que tem uma função importante: transportar os nutrientes dos capilares sanguíneos para os neurônios. Então, veja, é como se você tivesse assim, tá? Um neurônio, como ele tem que ser protegido, tá? Ele não tem acesso direto aos vasos sanguíneos. Então, essa célula chamada de astrócito, ela faz uma ponte. De um lado, ela tem um prolongamento que toca no neurônio. Do outro lado, ela toca um vaso capilar. Ou seja, os nutrientes que vêm do vaso capilar passam pelo interior desse astrócito e chegam até o neurônio, uma ponte, tá bom? Dos capilares sanguíneos para os neurônios. Qualquer tipo de micro-organismo que tente ali no sangue invadir um neurônio, chegar até o sistema nervoso, o astrócito ele consegue bloquear. Então também é um mecanismo de segurança ali para evitar com que os neurônios sejam atacados. Temos também as micróglias. Micróglias são as células de defesa, assim como nós temos os macrófagos lá no tecido conjuntivo, as células fagocitárias principais do tecido conjuntivo. Aqui no tecido nervoso, essas células chamadas de micróglia são células fagocitárias, tá? Então a função principal delas é fagocitar micro-organismos que possam ali invadir o tecido nervoso. Temos ainda os chamados oligodendrócitos. O nome já diz, oligodendrócito, ela parece um polvo. É uma célula que tem alguns prolongamentos. E este oligodendrócito tem a função de produção de bainha de mielina, tá? Veja só, eu tenho, no caso, a bainha de mielina, que é uma cobertura lipídica, ok? Que fica dentro do neurônio, vou mostrar para vocês onde que ela fica. Ela pode ser produzida por duas células, os oligodendrócitos, tá? E as células de Schwann. Sim, tá? Por que essa célula de Schwann ela não é considerada uma célula glial? Porque a célula de Schwann está no sistema nervoso periférico, ou seja, está nos nervos, tá? Recobrindo os neurônios, formando a bainha de mielina dos neurônios que formam os nervos. Enquanto os oligodendrócitos estão no sistema nervoso
central, recobrindo os neurônios que formam né, o sistema nervoso central, a medula e o encéfalo. Nós vamos ver mais isso com mais detalhes lá na aula de sistema nervoso, na apostila, na semana que nós formos revisar a fisiologia humana, tá bom? Lembrando também, né, gente, que qualquer dúvida que vocês tiverem nessa aula do intensivo, nessa matéria específica, você pode encontrar lá na aula do extensivo da apostila 2, tá? A apostila 2 nós trabalhamos histologia, taxonomia e embriologia, que são os assuntos da semana 4 e semana 5 do nosso intensivo, tá? E ainda nós temos as chamadas células ependimárias. Quem são essas células ependimárias? São células que ficam nos ventrículos cerebrais. Sabia que existe ventrículo dentro do cérebro? Tá? Nos ventrículos cerebrais. Não existe apenas ventrículos no coração, os ventrículos bombeiam, certo? Os ventrículos cardíacos bombeiam sangue, os ventrículos cerebrais bombeiam líquor, certo? O líquido cérebro-espinhal ou líquido cérebro-raquidiano, que é produzido pelas células chamadas de ependimárias, que é um tipo de células gliais. Então nós temos 4 tipos de células gliais: astrócitos, micróglia, oligodendrócitos e as células ependimárias. Todas elas atuam da melhor maneira possível para dar o suporte e assistência ao neurônio, que é o principal do tecido nervoso, ok? Aqui nós temos, olha lá, uma amostra, né, do conjunto de células ali, o neurônio, que é essa célula principal, vejo 2 neurônios aqui. Aí nós temos, lembra daquela célula que faz a ponte? Esta célula é um astrócito, ó, um prolongamento conectado no vaso sanguíneo e um outro prolongamento no neurônio para fazer essa ponte de transferência de nutriente. A célula fagocitária, a célula de defesa, a micróglia, tá aqui. Tá? Nós temos também os oligodendrócitos, que são esses, que tem os prolongamentos, como eu disse, parece um polvo, cada braço abraça um pedaço do neurônio para formar a bainha de mielina, e tem aqui no cantinho essas células ciliadas, são as células ependimárias, responsáveis pela produção do líquor. Não está representado aqui a célula de Schwann, como eu disse, ela é uma célula presente no sistema nervoso periférico, tá bom? Aqui mais uma vez, tá? Neurônio, astrócito, tá? A micróglia, oligodendrócito e as células ependimárias. Esse é um neurônio, importante a gente lembrar que o neurônio tem basicamente 3 partes, tá? Temos aqui o corpo celular, que é essa parte principal, onde tem o núcleo, onde tem as organelas do neurônio. Tá? Nós temos essas ramificações chamadas de dendritos, os dendritos, que são como se fossem as antenas que recebem, tá, os impulsos nervosos, estímulos nervosos, e nós temos o axônio, que é o rabinho do neurônio. Tá? Então basicamente essa é a conformação de um neurônio. Ele tem lá o seu corpo celular, também chamado de pericário, corpo celular ou pericário, que a maioria dos neurônios tem essa cara meio estrelada, o núcleo, as organelas, os prolongamentos, as antenas receptoras, chamadas de dendritos, tá? E aí você tem o rabinho do neurônio, com as terminações que vão realizar a sinapse, ok? Então aqui nós temos, vamos lá, corpo celular ou pericário, tá? Aqui os dendritos, ok? Aí nós temos aqui o axônio, e esse axônio é recoberto pela bainha de mielina, que são essas células formadas pelos oligodendrócitos, né? Essas estruturas lipídicas, de origem lipídicas, que servem para aumentar a velocidade do impulso nervoso, chamado de impulso saltatório, bainha de mielina.
Beleza? E aqui nós temos as conexões, né, os botões sinápticos, aqui vai acontecer as sinapses. Sinapses. Beleza, gente? Ó, se houver uma lesão nessa região do axônio, o neurônio for cortado, ainda existe uma capacidade de regeneração. Tá? Então nessa situação vai haver uma lesão no neurônio, mas ele pode se regenerar, porque o pericárdio foi preservado. Mas se essa lesão acontecer no pericárdio corpo celular, aí já não dá mais para fazer nada, esse neurônio vai morrer e não vai ter regeneração. Então quando a gente fala que não há nenhum tipo de regeneração no tecido nervoso, não é bem uma verdade. Desde que a lesão seja no axônio, é possível regenerar, tá bom? Se não, né, se for no corpo celular, aí já não tem mais o que fazer. Aí nós temos basicamente 3 tipos de neurônios. O mais comum é esse da esquerda. O mais comum é esse aqui, que é o neurônio multipolar. Multipolar. A maioria dos neurônios do sistema nervoso central são compostos por esses neurônios multipolares. Tá? Os neurônios que ficam no encéfalo, o neurônio associativo, que está presente na medula espinhal, o neurônio motor, né, que faz parte do nervo da raiz dorsal, da raiz ventral, tá, da medula. Aí nós temos esse neurônio chamado de bipolar. Esse bipolar está presente nas células sensoriais olfativas, tá? Lá no teto da cavidade, no assoalho da cavidade, não, é no teto. No teto da cavidade nasal, nós temos neurônios bipolares que vão captar os odores, né, as partículas de cheiro, e vão transmitir impulsos para a região do bulbo olfatório. Nós vamos interpretar os sinais. Esse aqui é o pseudo-unipolar. Que está presente nos nervos sensitivos, onde o corpo celular ou pericárdio está fora, né, do eixo principal do axônio ali, e isso aqui vai formar gânglios fora da medula. Tá? Então são esses os 3 tipos de neurônios que nós temos, tá bom? Agora nós vamos falar um pouquinho a respeito do impulso nervoso, que é um dos principais pontos dessa aula de tecido nervoso. O mecanismo do impulso nervoso, tá? Então, basicamente, o que nós temos aqui? O neurônio é uma célula. Como uma célula qualquer, ele tem uma quantidade de íons dentro e fora dela, tá? Que estão de maneira desequilibrada. Não entenda você que não tem a mesma quantidade de determinados íons dentro e fora da célula, justamente por esse motivo, tá? De maneira normal, vejam aqui, nós temos mais potássio do lado de dentro do que do lado de fora. Temos mais sódio do lado de fora do que do lado de dentro, tá? Existe aqui moléculas orgânicas de caráter negativo, de modo que um balanço das cargas elétricas gerem uma carga negativa dentro do neurônio comparada a uma carga positiva fora do neurônio. Se fosse possível a gente pegar um aparelho para medir a voltagem dessa membrana, nós encontraríamos uma voltagem de aproximadamente menos 70 milivolts. Essa seria a polaridade da membrana plasmática de um neurônio. Ela é negativa em menos 70 milivolts, tá? E vocês vão perceber que quando há o impulso nervoso, essa polaridade muda, porque há um influxo de íons que promovem a inversão dessa polaridade, tá? E é esse mecanismo que a gente vai aprender agora quando falar de impulso nervoso, ok? Então, basicamente, ó, algumas coisas que vocês não podem esquecer, ok? Vai anotando aí no caderninho de vocês. Então, nós temos aqui, o impulso sempre se dá no sentido do dendrito para o axônio, nunca o contrário. Nunca o impulso nervoso vai do axônio para o dendrito. Percorrer o impulso, tudo bem? Não estou falando da sinapse. A sinapse é a transmissão química lá do neurônio para o outro. Aí sim ele vai partir do axônio e tocar no dendrito. Mas o sentido, como que o impulso nervoso corre? Ele corre sempre do dendrito em direção ao axônio. No interior dos neurônios, em repouso. O que é em repouso? Quando ele não está sendo estimulado.
quando ele está calminho, sem receber nenhum contato, nenhum estímulo, certo? O potencial de repouso é negativo, menos 70 milivolts, chama-se potencial de repouso, tá? Então, ó, no repouso, o neurônio tem menos 70 milivolts dentro da célula, certo? Aí o que vai acontecer? O neurônio vai ser estimulado. Como que ele vai ser estimulado? Você pode ver alguma coisa, você pode cheirar alguma coisa, tá? Você pode tocar alguma coisa, pode ouvir alguma coisa. Geralmente o neurônio é estimulado pelos órgãos do sentido. Tudo bem? Você vai ter um acesso ou ter um estímulo que dispare esse neurônio. Então, quando o neurônio é estimulado, ocorre uma alteração dessas cargas. Porque a partir do estímulo do neurônio, quando esse estímulo atinge determinado limiar, abrem-se portões de sódio. E o sódio que está mais concentrado fora da célula começa a entrar rapidamente. E lembre-se que o sódio tem cargas positivas. Então vai acontecer um processo chamado de despolarização com a entrada do sódio, tá? Então a despolarização, eu vou colocar aqui o evento 2, despolarização, nós vamos ter influxo de Na, tá bom? E o potencial de em milivolts sobe para mais 40 milivolts. Então veja, eu estava lá em repouso, menos 70 milivolts, tive um estímulo, os portões de sódio se abriram, o sódio entrou no neurônio e elevou de menos 70 para mais 40. Isso chama de despolarização, tá? Então, ó, essa inversão dura alguns milissegundos, até que você estabeleça a voltagem inicial com o processo de repolarização. O que é a repolarização? A repolarização é uma resposta da membrana à despolarização. Então o que vai acontecer aqui? Você vai ter um efluxo de potássio. Então você teve um influxo, uma entrada de sódio que deu o processo chamado de despolarização, menos 70 para mais 40. Em resposta do neurônio, eu vou abrir as portas do potássio. O potássio vai sair, porque o potássio é mais concentrado dentro da célula. E isso vai fazer com que o potencial, né, em milivolts volte a ser menos 70 milivolts. Ou seja, ele está repolarizado. Ela está repolarizada, só que o que aconteceu? Entrou muito sódio, saiu muito potássio. Eu tenho que devolver esses íons para os seus locais de origem. Eu tenho que recuperar aquele potássio que saiu, eu tenho que jogar aquele sódio que entrou para fora. Então aí entra a bomba de sódio e potássio, que é um processo ativo. A bomba de sódio e potássio, ela vai restabelecer os níveis de Na e K extra e intracelular. Ok? Essa é a função da bomba de sódio e potássio. Tudo bem? Então aí volta para o repouso. Beleza? Estou no repouso, menos 70 milivolts. Fui estimulado. Despolarização, abre-se canais de sódio. O sódio invade o neurônio. De menos 70 vai para mais 40 milivolts. Eu tenho que dar uma resposta, fazer com que a voltagem volte para o original. Então eu faço uma repolarização. Só que para fazer isso eu jogo o potássio para fora. E aí volta para menos 70. Só que agora tem muito sódio dentro e muito potássio fora. Gastando energia, o neurônio faz a bomba de sódio e potássio e volta a atingir o repouso, que era a condição inicial. Menos 70 com sódio para fora e potássio para dentro. E aí está pronto para
ser estimulado novamente e transmitir um novo impulso nervoso, beleza? Aqui eu tenho dois conceitos importantes sobre isso, tá, gente? Um chama-se limiar de excitação e o outro chama-se potencial de ação. O que é o limiar de excitação? É a intensidade mínima que você precisa ter nesse estímulo para ele iniciar um impulso nervoso. É a chamada lei do tudo ou nada, tá? Lei do tudo ou nada. O que é a lei do tudo ou nada? Você tem lá uma quantidade mínima de estímulo, de intensidade do estímulo, para você desencadear o impulso. Tudo bem? Se você não conseguir atingir essa intensidade, ela não vai disparar o impulso nervoso. Se você atingiu essa intensidade, o impulso nervoso é disparado, tá? Ele vai ter uma amplitude desse impulso. Se você passar, se seu estímulo tiver uma intensidade maior que esse limiar, não vai fazer diferença, porque o impulso ele vai ter a mesma amplitude que o outro. Exemplo, eu tenho uma bexiga cheia de ar. Se eu pegar uma agulha e tocar bem de levinho, a agulha que é muito fina, né? Eu pego um palito de dente, que não é tão fino assim. Se eu pegar um palito de dente e tocar bem de levinho na bexiga, é provável que ela não estoure. É como se eu tivesse uma intensidade nesse estímulo que não atingiu o limiar de excitação. Ou seja, a bexiga não explodiu, o impulso não disparou, tá? Agora, se eu continuar colocando força no palito, vai chegar uma hora que ele vai atingir o limiar de excitação, vai romper a bexiga e ela vai explodir. Não faz diferença você colocar o palito bem de levinho e forçar devagarinho até a bexiga estourar, e não faz diferença você pegar o palito e bater com tudo ali até ela estourar. Ela vai estourar do mesmo jeito, da mesma forma, com a mesma explosão. Ela não vai explodir mais alto porque você bateu com mais força o palito. A explosão vai ser a mesma. A questão é, nos dois casos você atingiu o limiar de excitação. Um você atingiu, o outro você passou, mas a explosão da bexiga vai ser a mesma. É mais ou menos assim. Se o seu estímulo atingir o limiar de excitação, é tudo. Ele vai disparar o impulso nervoso. Se você der um estímulo muito maior que o limiar de excitação, não vai mudar nada. O impulso nervoso vai ser o mesmo. Tá? Ele vai disparar do mesmo jeito, não vai aumentar a intensidade do impulso nervoso nesse caso, tá bom? Agora, se você não atingir o limiar de excitação, é nada, ou seja, ele não vai ser estimulado, tá? E o potencial de ação é o quê? É uma repetição da despolarização que vai percorrendo toda a superfície da membrana plasmática. Então, você começou essa despolarização lá no dendrito. Então, eu despolarizei uma parte da membrana. Essa despolarização, que foi causada pelo estímulo inicial, ela vai despolarizar a próxima área da membrana, que despolariza a próxima área da membrana, que despolariza a próxima área da membrana. Isso vai como se fosse um efeito dominó. Isso chama-se potencial de ação. Então, é aquela brincadeira do dominó mesmo, né? Se você der um empurrão suficiente para derrubar o primeiro dominó, você não precisa sair derrubando todos com seu dedo. Um dominó derruba o outro. Então é mais ou menos assim. O estímulo inicial vai derrubar o primeiro dominó, ou seja, vai despolarizar a primeira área da membrana. Depois, essa área despolarizada vai automaticamente despolarizar a próxima área da membrana. E a próxima, e a próxima, e a próxima, ele vai percorrer todo o neurônio até acabar. Não dá para frear um potencial de ação. Tá? Não dá para você derrubar o primeiro dominó e depois se arrepender e sair correndo para tentar parar a cascata, porque ela vai até acabar. Então o efeito dominó vai derrubando os outros dominós até derrubar o último. O potencial de ação vai despolarizando toda a superfície da membrana do neurônio até chegar lá na ponta do axônio, onde vai ter uma sinapse. Não dá para parar no meio se você se arrepender disso, tá bom? Então essa é a diferença entre limiar de excitação e potencial de ação, tá? Então vamos dar uma olhada aqui nessas imagens que acho que vai facilitar a compreensão de vocês, ok? Então veja, aqui eu tenho o potencial de ação, essa área em azul está sendo despolarizada, em amarelo ela está em repouso. Então eu dei um estímulo aqui, dei um cutucão no neurônio, ele despolarizou a primeira área. Lembra que entrou sódio, ficou positivo mais 40, ok? Aí o que vai acontecer? Essa área despolarizada
vai despolarizar a próxima. Isso é um potencial de ação. Essa área despolarizada em azul, tá vendo que aqui tá amarelo, vai despolarizar a próxima. Ou seja, ó, eu estimulei e despolarizei a primeira, mas a primeira despolarizou a segunda a terceira. Isso é um potencial de ação, efeito dominó. Aí veja, quando essa área despolariza a segunda área, aquela primeira área que estava despolarizada começa a perder potássio, ou seja, ela está agora repolarizada. Então aqui eu despolarizei e logo em seguida eu repolarizei. Tá vendo que voltou a ser negativo aqui dentro, ó? Voltou a ser menos 70. Só que qual foi a consequência? A saída do potássio. O potássio saiu da membrana. E por fim vai vir a bomba de sódio de potássio e vai entrar em repouso novamente. Então qual que é a legenda aqui, gente? Em amarelo é repouso, ó. Repouso, que seria esse número 1. Em azul é despolarização. Despolarização, que é o 2. Em verde é repolarização, que é o 3, tá? E esse aqui, depois do verde voltou para amarelo, vai ser o repouso de novo. Só que esse repouso foi conseguido através da bomba de sódio e potássio, gastando energia. Beleza? É isso. Vamos ver o próximo. Aqui de novo, ó. Repouso, despolarização. Ó o potencial de ação. Essa área despolariza a próxima. E aqui eu tenho uma repolarização pela saída do potássio e a volta do menos 70 milivolts, tá? De novo aqui, deixa eu apagar. Essa aqui é bem legal, esse esqueminha. Você pode, se você não estiver enxergando direito aqui, tá? Você pode dar uma olhadinha no slide, nos PDFs que eu deixei para vocês em anexo. Então aqui nós temos, ó, potencial de membrana, menos 60, menos 80, aqui ó, menos 70 milivolts, tá? Tá vendo essa linha aqui, ó? Tem uma linhazinha aqui, ó. Essa linha é o limiar de excitação. O que é isso? É aquele mínimo que eu falei necessário para disparar o impulso nervoso. Então, se você tiver um impulso que vai fazer com que essa polarização suba, mas não atinja o limiar de excitação, o impulso nervoso não será disparado. É a lei do tudo ou nada, então é nada. Mas se você tiver um impulso, né? Um estímulo, na verdade, não é impulso. Se você tiver um estímulo que faça com que não atinja o limiar de excitação, não dispara o impulso nervoso. Mas se o seu estímulo for suficiente para atingir o limiar de excitação, aí o impulso nervoso é disparado. E aí o que acontece? Aí vem, ó, aqui está em repouso, né? Essa região está em repouso. Os portões de sódio que estão em laranja e os portões de potássio que estão em roxo estão fechados. Número 1, repouso. O número 2 é a despolarização, que é quando os portões de sódio se abrem e o sódio invade o interior do neurônio. Então aqui eu tenho menos 70 milivolts, aqui eu tenho mais 40 milivolts, tudo bem? Potencial de ação, tá? Mais 40 milivolts. Aqui eu tenho a repolarização, que é o fechamento dos portões de sódio, a abertura dos portões de potássio. Isso aqui volta a ser menos 70 milivolts, tá? Veja aqui, ó, como ele decai rapidamente. E aí o quarto vai ser o fechamento dos portões e a repouso novamente, só que aqui com a bomba de sódio e potássio. Bomba de sódio e potássio, beleza? Aqui nós temos um esqueminha da bomba de sódio e potássio. A bomba de sódio e potássio, ela vai bombear a cada 3 sódios para fora, ela vai recuperar 2 potássios, tá? Cada 3 sódios que a bomba joga para fora, ela recupera 2 potássios. Então, você tem uma proteína de membrana, uma permease, que está voltada para dentro da célula. Então, quando ela vai virar para o lado externo, ela pega 3 sódios, encaixa aqui, 1, 2, 3, e ela vai virar.
Só que quando ela for virar, a concentração é diferente, porque eu vou tentar empurrar um mineral, vou tentar empurrar um íon do menos para o mais, porque lá fora ainda tem bastante sódio. Entrou sódio no neurônio, mas fora do neurônio tem mais ainda. Então é como se eu estivesse tentando empurrar pessoas para dentro de um ônibus lotado. É muito esforço, eu vou tentar empurrar o sódio para fora, porque lá tem muito sódio. Então isso vai exigir o gasto de ATP. Então você vai pegar 3 sódios, vai gastar ATP e vai virar. Virou, joga o sódio para fora e aproveita que você está virado para fora e pega 2 potássios que estavam lá fora e devolve para dentro. Você gasta energia só uma vez. É como se fosse um movimento, tá? De aquelas portas, esqueci o nome, de faroeste, né? Aquele movimento que você vai e volta. Então você vai para fora, vira, gasta energia, joga o sódio, 3 sódios, pega 2 potássios e devolve para dentro. E fica esse movimento de tira sódio, devolve potássio, tira sódio, devolve potássio. 7 dias, 24 horas por dia, 7 dias por semana, todos os dias da sua vida, tá? Permitindo com que o impulso nervoso seja produzido, consequentemente, tudo no seu corpo funcione. Tudo bem? Essa é a bomba que nunca pode parar no nosso organismo. Beleza, gente? E aqui, um GIF, olha que legal isso aqui. Isso é um GIF mostrando o processo. Espera aí que eu acho que eu bati o dedo aqui. Aí. É um GIF mostrando o processo. Então eu tenho sódio do lado de fora, potássio lá de dentro. Aqui está a membrana. Aqui ele está em repouso, menos 70 milivolts. Aí vai acontecer o quê? O sódio vai entrar, vamos lá, o potássio vai sair, tá? E depois a bomba de sódio e potássio vai restabelecer o processo. Tudo bem? O sódio entra, menos 70 vai para mais 40, aí o potássio saiu, volta para menos 70 e depois a bomba de sódio e potássio restabelece a diferença entre os dois, beleza? Aqui é a bomba de sódio e potássio, essa aqui é a permease. Veja que ela tem 3 sítios para o sódio, 2 sítios para o potássio. Então quando o ATP vem aqui e liga nela, ela joga 3 sódios para fora, recupera 2 potássios e assim ela trabalha continuamente 24 horas por dia, todos os dias da sua vida. Ok? Agora lembre-se disso, ó. Sobre o estímulo. Esse estímulo 1, ele não atingiu o limiar de excitação, ou seja, não houve um impulso. Vê que ele foi pequenininho, não atingiu o limiar de excitação. O estímulo 2, ele atingiu o limiar de excitação e desencadeou um impulso, que tem essa amplitude aqui, tá? O estímulo 3 é maior que o 2. Então o estímulo 3 foi mais forte que o 2, mas olha o impulso gerado pelo estímulo 3, tem o mesmo tamanho do que do estímulo 2. O impulso 4 foi maior que o do 3, olha o tamanho do impulso 4 comparado ao 3, mas olha o tamanho, o estímulo, falei impulso, né? O estímulo 4 foi maior que o estímulo 3, mas olha o tamanho do impulso que o estímulo 4 gerou, é o mesmo. O estímulo 5 foi maior que todos, mas olha o tamanho do impulso gerado, é o mesmo. Tá? Então, ó, o 3, 4 e 5 ultrapassam o limiar de excitação, mas a magnitude, a palavra é essa, a magnitude, o tamanho do impulso sempre vai ser a mesma, tá bom? Sempre vai ser a mesma. Aí, professor, mas qual é a diferença, por exemplo, se o estímulo não muda, né? Se independente da quantidade do estímulo, a magnitude do impulso não vai mudar? Qual é a diferença então de eu encostar o dedo na mesa, né? Aqui na madeira, e dar aquela topada com o dedinho do pé na quina da mesa, lá na cama, na porta, aquela que você vê estrela e dá vontade de, né, recitar poesias naquele momento. A diferença, gente, não é a magnitude do impulso, que vai ser sempre a mesma, mas a frequência, quantos impulsos eu vou liberar naquele mesmo tempo. Então olha só, intensidade do estímulo com a intensidade do impulso. Então veja, aqui eu tenho um estímulo, aqui eu tenho um tempo, ó, 0,2 segundos,
tudo bem? Esse estímulo aqui foi um estímulo de toque, um estímulo bem tranquilo. Toque na madeira, ó, toquei, não doeu, eu tô sentindo. Então ele disparou aqui 1, 2, 3, 4, 5 impulsos em 0,2 segundos. Só que veja que os impulsos têm a mesma amplitude, a mesma magnitude. Tudo bem? Aí você deu ainda uma batida um pouco mais severa. Doeu um pouco mais. O que aconteceu? O estímulo que você deu gerou mais impulsos naquela mesma fração de tempo. Então, se aqui eu tinha 5, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu tinha 5, agora eu tenho 9, ou seja, eu quase dobrei a quantidade e frequência dos estímulos. A magnitude é a mesma. Agora, você deu aquela topada com o dedinho do pé na quina da mesa, recitando poesias ali, olha o tanto, olha a frequência de impulsos que ele mandou naquela mesma quantidade de tempo. Então, o que aumenta não é o tamanho, a magnitude, e sim é a quantidade, tá? Então, estímulos mais intensos geram maior sensação de dor. Por quê? Porque produz impulsos mais frequentes, porém de mesma intensidade. Coloca aí, ó, mesma magnitude. Mesma magnitude, tá? Muito mais frequente, só que com a mesma magnitude. Não vai ter um impulso maior do que o outro nesse caso, tá? Aqui sobre a bainha de mielina, a importância da bainha de mielina, que é esse extrato mielínico, esse extrato lipídico, que vai envolver o axônio do neurônio e vai fazer com que o impulso nervoso se torne saltatório. Ou seja, ao invés de ele ter que percorrer dessa forma aqui, ó, lembra do potencial de ação? Essa membrana, essa parte da membrana sensibiliza essa, então ele tem que percorrer todo a membrana do neurônio até o final, tá? Numa situação como essa, gente, sem mielina, tá vendo ali em cima? O neurônio é não mielinizado. O impulso, ele tem uma velocidade de 1 metro por segundo. Então, num neurônio não mielinizado, o impulso nervoso chega a 1 metro por segundo apenas, tá? Quando você tem o extrato mielínico, o que acontece? Eu vou despolarizar só a membrana entre a mielina. Então eu não preciso despolarizar aqui, eu despolarizo aqui e já despolarizo aqui. Ou seja, eu dou um salto. E esse salto, esse impulso saltatório, tá? Nos neurônios mielinizados, impulso saltatório, ok? A velocidade pula também para 120 metros por segundo. Então, de 1 metro vai para 120 metros por segundo. É algo absurdo, tá? A diferença entre mielinização e desmielinização. A maioria das doenças degenerativas é porque vai acontecendo a perda da mielina dos neurônios. O impulso vai ficando mais lento e, consequentemente, não vai dando conta, tá, das funções que nós temos que exercer. Beleza? E para finalizar, né, essa parte de tecido nervoso, nós temos as sinapses. As sinapses, que são o quê? Quando o impulso chega até o final do neurônio, ele começou no dendrito, passou pelo corpo celular, percorreu o axônio, saltando pela bainha de mielina e chegou no final. No final do axônio ele vai encontrar um botão sináptico, ou seja, ele vai encontrar um buraco, na verdade, tá? Por quê? Lá no final do axônio a gente tem mais ou menos isso aqui, ó. O impulso chegou aqui e tem um buraco. Uma fenda, isso aqui é chamado fenda sináptica. Ou seja, não dá para ele fazer o potencial de ação saltar essa fenda sináptica, não dá para ele sensibilizar o próximo neurônio, tá? Por isso que vai existir a sinapse. As sinapses, elas vão ocorrer sempre do axônio para o dendrito de um outro neurônio, do axônio para o corpo celular ou pericário de um outro neurônio, ou ainda do axônio para uma célula muscular, se for um caso de contração muscular, músculo esquelético, cardíaco ou músculo liso. Tá? Então são essas três formas
do impulso nervoso ser transmitido de um neurônio para o outro. Sempre do axônio, tá? Para dendrito, pericário ou corpo celular, dessa maneira aqui. Aí o que acontece, ó? Aqui, veja, nós temos a terminação do axônio, tá? Nós vamos ter a participação do mineral cálcio. O cálcio vai chegar e vai se acoplar nessa membrana lateral aqui. Quando o cálcio fizer isso, ele vai estimular a liberação dessas vesículas de neurotransmissores, tá? E aqui na fenda vai ser liberados os chamados neurotransmissores. Neurotransmissores, tá? Isso aqui, gente, a gente vai chamar de sinapse química, porque envolve a presença de moléculas que vão atravessar essa fenda, vão tocar em receptores da outra membrana e vão abrir novos canais de sódio. O sódio vai entrar e o potássio vai sair e vai sensibilizar e disparar um novo impulso nervoso dessa forma, tá? E aí nós podemos ter alguns tipos de neurotransmissores, que você já deve ter ouvido falar muitas vezes, né? São vários tipos de neurotransmissores. Eu separei aqui uma tabelinha. Então nós temos, por exemplo, a dopamina, tá? A dopamina reduz a ansiedade, melhora o ânimo, energia e motivação. A serotonina reduz maus hábitos, aumenta a capacidade de decisão. A melatonina, que é o hormônio do sono, a gente libera a melatonina quando a gente vai dormir. A noradrenalina, que reduz o estresse, melhora o foco, a capacidade de pensar. A ocitocina, que proporciona bons sentimentos, amor, conexão, confiança, relação de amor mesmo entre casais, entre pai e filho, entre mãe e filho, tá? O GABA reduz a ansiedade, aumenta o relaxamento. A endorfina reduz a dor, depressão, aumenta a sensação de felicidade, tá? Todos esses são neurotransmissores. E aqui, geralmente, o que hábito de vida pode fazer você liberar mais neurotransmissores. Não é simplesmente, vou tomar a endorfina. Não. Você pode realizar algumas atividades que liberam endorfina, tá? Exercício físico, por exemplo, certo? Então, por exemplo, olha que legal isso aqui. O sexo e o chocolate, eles têm um efeito semelhante de liberar endorfina. Então, muitas vezes as pessoas se sentem bem ao realizar esses atos. Sexo e chocolate. Algumas pessoas preferem mais chocolate do que sexo, na verdade, tá? Você tem aqui, por exemplo, comer castanhas. Não só comer castanhas, né? Mas o ato de comer muitas vezes libera neurotransmissor de felicidade para muitas pessoas, tá? Então são esses os neurotransmissores mais comuns e importantes para o nosso cérebro, o nosso sistema nervoso e a liberação dos impulsos. Ok, pessoal? Então aqui nós encerramos essa parte de tecido nervoso. E agora nós já vamos começar a parte de taxonomia. Aqui na taxonomia nós vamos falar da classificação dos seres vivos, tá? Como os vestibulares mais cobram, ok? Então, basicamente, quando eu falar de taxonomia, eu tenho que lembrar de Linneu. Linneu foi um grande cara da taxonomia, ele foi um dos primeiros a dar nome para as coisas, tá? Então, Carl von Linné, ou Linneu, é um sueco, um pesquisador, um cientista, tá? E ele foi um dos responsáveis pelos primeiros passos do sistema de classificação. O que a gente chama hoje de reficofage, tá? Se você não sabe esse macete, anota aí. Reficofage, ok? É o termo que a gente utiliza para a classificação dos reinos, dos filos, classes, ordem, tá? Reino, filo, classe, ordem, família, gênero
e espécie. Tá? Sabe o que ainda existe hoje, né? Um acima de reino, que é o domínio. Então eu posso até atualizar meu macete, em vez de reficofage vira do reficofage, que está acima de reino, que é o que a gente chama de domínio, tá? Então esse é o sistema de classificação. E veja, que é como se fosse um grupo de pastas do computador, tá? O reino é uma grande pasta que tem um monte de subpastas dentro. Então se eu clicar dentro de reino, vai abrir um monte de filos. Se eu clicar em um dos filos, abre um monte de classe. Se eu clicar em uma das classes, abre um monte de ordem. Se eu clicar nas ordens, abre um monte de família, abre um monte de gênero e abre um monte de espécie, tá? Ou seja, o cara que está dentro de espécie, automaticamente ele está dentro de todas as outras pastas, certo? Quando eu tenho, por exemplo, duas espécies do mesmo gênero, vou dar um exemplo aqui, Panthera leo, que é o leão, a espécie do leão, e Panthera tigris, que é o tigre. São espécies diferentes, tá? Mas são espécies diferentes, mas tem o mesmo gênero Panthera. Se eles têm o mesmo gênero, eles têm a mesma família, a mesma ordem, mesma classe, mesmo filho, mesmo reino, tá? A partir do momento que as espécies elas têm algo em comum, a partir daquele ponto de conexão para cima é tudo igual. Ela não pode ter o mesmo gênero, a mesma família, mas ter ordem diferente, porque elas estão na mesma pasta, na mesma classificação, tá? Então nós temos aqui, ó, reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie, beleza? E aí algumas regrinhas importantes a respeito da nomenclatura binominal, que também foi instituída por Linneu. Uma delas é, primeiro, o nome ele sempre é duplo, daí o nome binominal, e escrito em latim, porque latim é uma língua morta, não tem perigo de sofrer mudanças, tá? Então, daqui a 100 anos, aquele nome não vai ter alteração, né? Se a gente tem uma língua muito usada, o inglês, por exemplo, né, até o português, a gente sabe que de tempos em tempos há atualizações, acentos não caem, né? Hífen, muda a regra, então assim, pode mudar a letra, né? Como se escreve palavras, a gente analisar essas histórias, né? Como se escrevia você no passado, vossa mercê, vós me ser, você, né? VC agora é C, você escreve só C, né? Vai abreviando tudo. Então o latim é uma língua morta por isso, é usado por isso. Segundo, o nome tem que ser destacado do texto, o nome científico, o nome da espécie tem que ser destacado do texto. Pode ser por negrito, por itálico ou por sublinhado. Se você for fazer uma prova discursiva, opte pelo sublinhado, que é muito mais fácil, você escreve o nome e sublinha. Você não vai fazer em negrito, não vai fazer em itálico. Se você for usar digitação, né, o Word, por exemplo, você faz em itálico, que é o mais utilizado nos artigos científicos, tá? Terceira regra, a primeira palavra sempre tem a letra inicial maiúscula, representa o gênero. Quarta regra, a segunda palavra, a maioria das vezes, tem a inicial minúscula. E atenção, a segunda palavra não é a espécie. A segunda palavra é o epíteto específico, ou seja, é um nome, é um adjetivo que caracteriza o gênero, tá bom? Eu posso usar o gênero sozinho, mas eu não posso usar o epíteto específico sozinho, porque ele não tem sentido algum. Exemplo aqui, ó, Panthera onca. Essa é a espécie da onça pintada, tá bom? O primeiro nome, Panthera, é o gênero daquele animal. Lembre-se, primeira inicial maiúscula, tá? Do gênero, Panthera, inicial minúscula do epíteto específico, ok? Esse é o epíteto. A espécie é Panthera onca. Gênero, epíteto específico, espécie. Eu posso escrever só o gênero? Posso. Aí eu coloco Panthera sp. Quer dizer que eu estou referindo ao gênero que tem um monte de espécies. Panthera onca, Panthera leo, Panthera tigris, tá? Agora eu não posso colocar onca apenas. Eu posso abreviar p.onca, é Panthera onca, tá? Mas desde que ela já tenha surgido no texto anteriormente. Olha um exemplo bem prático aqui.
prato raso. Você vai entender se eu falar para você, ô fulano, pega lá para mim um prato raso. Opa, beleza, já. Vou lá, trago um prato raso para você. Beleza? Prato fundo. Se eu te falar prato fundo, você sabe o que é. Prato é o objeto que eu falei. Raso e fundo é um adjetivo para aquele objeto. Mas se eu falar para você só prato, pega um prato para mim. Não estou falando nem se é raso nem se é fundo. Você vai entender? Vai, né? Agora se eu falar, ô fulano, pega lá um fundo para mim. Fundo o quê? Pega um raso lá para mim. Raso o quê? Um pires raso? Uma tigela? O que você quer? Né? Então só o adjetivo, o nome, não tem sentido na nomenclatura, tá bom? Uma coisa que às vezes pode acontecer, eu não vou passar aqui para não ser, vocês acharem que é regra, mas às vezes o epíteto específico pode ter um nome maiúsculo, pode ter a letra inicial maiúscula se for o nome próprio. Então Trypanosoma cruzi. Trypanosoma é o gênero, tem o T maiúsculo. Cruzi é uma homenagem a Oswaldo Cruz, tá? Ó. Trypanosoma cruzi. Esse C pode ser maiúsculo, porque é o nome de Oswaldo Cruz, é uma homenagem, então pode ser. Mas na dúvida, você não vai ficar sabendo quando você for escrever isso aqui, que espécie que tem o epíteto específico com nome maiúsculo, né? Então você escreve tudo com minúsculo que tá bom. E eu destaco do texto, tá? Usando o sublinhado, ok? Então exemplo aqui, ó. Domínio, eucária, inclui todos os seres eucariontes. Reino, animais, inclui todos os animais, desde um urso até um porífero, tá? Nós temos aqui cordados, inclui todos os animais do filo dos cordados. Aí todos aqueles que têm as características de cordado, que é tubo neural dorsal, fendas branquiais, notocorda, cauda pós-anal. Então eu tenho peixe, eu tenho aves, anfíbios, mamíferos, tá? Classe, mamíferos. Aqui vai incluir somente aqueles animais que têm pelos, têm glândulas mamárias, têm placenta, tá? Ordem, carnívoros, inclui todos os animais que comem exclusivamente carne. Aí tem o urso, tem os felinos, os lobos. Aí família, ursídea, aí só tem os ursos. Tem lá o urso cinza, o urso polar, o urso panda, o urso marrom. Gênero, ursos, aí vai reduzindo. E espécie, só vai ter um, urso americano, que é o urso pardo americano. Na espécie só pode ter um indivíduo ali, né? Não pode ter duas espécies ocupando o mesmo lugar, a mesma pasta. Só para vocês terem uma ideia dessa classificação, como é que ela funciona, tá bom? Aí eu tenho aquela relação de classificação de reinos, né? Os reinos começaram por Linneu. Linneu criou 2 reinos, hoje nós temos 5. O reino planta e o reino animal. Para ele tudo era planta ou era animal. O que não era planta era animal, o que era animal era planta. Basicamente isso, tá? Depois, Haeckel criou os protistas, né? Ele descobriu lá os protozoários do microscópio. Falou, isso aqui não é planta nem animal, deve ser outra coisa. Ele criou o reino dos protistas, tá? Aí, Kuplan, ele criou o reino das bactérias, porque ele achava que bactéria não poderia ser protozoário, que protozoário era unicelular, mas tinha coisa que bactéria não tinha. Então ele criou o reino Monera, tá? Aí nós tivemos ainda Whittaker. Whittaker criou o reino Fungi, tá? O reino Fungi, dos fungos, porque até então fungo era planta, tá? Fungo não pode ser animal, então deve ser planta. Certo? Aí depois descobriu que fungo, não era planta nem animal, apesar de ter coisas comuns entre eles, né? Tem parede celular, assim como uma planta tem, e reserva de glicogênio, assim como um animal tem, tá? E finalmente Margulis e Schwartz, eles tiraram todas as algas de plantas, porque a alga não é planta, antigamente a alga estava dentro de planta, e colocaram dentro de protista. É claro, gente, que isso aqui vai mudar, porque alga e protozoário no mesmo reino não faz muito sentido, eles são muito diferentes. Então precisa ter um reino só para as algas, ter um reino só para protozoário. Então em classificações de nível superior, isso aí já está completamente separado, tá bom? Mas nós vamos abordar isso agora. E aí uma visão geral dos 5 reinos que nós temos hoje estudados no ensino médio. O Monera, o Fungi, o Planta, Animalia e o Protista. Sobre Monera, eles são todos unicelulares, são procariontes e exemplos, bactérias e cianobactérias, ok? Os protistas, unicelulares,
todos eucariontes, autótrofos, aqui eu estou falando de algas, e heterótrofos dos protozoários. Os protozoários, tá? Aí eu tenho, né? Falei algo protozoário aqui. Aí eu tenho plante, todos são multicelulares e são autótrofos, tá? Fungos podem ser unicelular ou multicelular, mas eles são heterótrofos. E esse heterótrofo tem um detalhe, ele é chamado heterótrofo por absorção, porque o fungo não ingere o alimento, ele cresce em cima do alimento, ele lança enzimas sobre esse alimento, ele digere e absorve nutrientes, tá? Animalia, multicelular e são heterótrofos por ingestão, porque eles ingerem o alimento, essa é a principal diferença entre fungos e entre animais, tá? Sobre aqui ainda, os reinos. Ó, Woese, né? Ele criou os domínios. Lembra que eu falei que acima de reino tinha uma outra classificação? Por quê? Tem um grupo de ser vivo chamado de árqueas. As árqueas são procariontes, ok? E antes elas eram inclusas dentro de Monera. Só que, apesar de elas serem procariontes, que é algo que as aproxima das bactérias, elas têm algo muito diferente das bactérias. Elas têm a composição da parede celular das árqueas é diferente das bactérias e, principalmente, o modo com que os genes dessas árqueas se manifestam, são lidos, é muito semelhante com um eucarionte do que um procarionte. Tá? É muito semelhante às células eucariontes do que a propriamente as bactérias. Então, o Woese, ele propôs essa necessidade de uma criação de domínio. Então, a partir daí, criou-se 3 domínios que são ligados dessa forma. Tá? O domínio bactéria, que inclui o reino, Monera, tá? Inclui as bactérias, as chamadas eubactérias, e as cianobactérias, tá? Aqui tem as árqueas, que não tem reino, tá? Somente as árqueas têm um domínio de árqueas. E aqui tem os eucária, que tem os reinos, os outros, né? Tem o protista, tem o fungi, tem o plant e o animalia. Tá? Ou seja, todos que têm células eucariontes estão inclusos aqui. Quando eu ver essa relação, ó, aqui existe o quê? Um ancestral comum. O que significa? Que as árqueas, apesar de serem procariontes, elas são mais próximas dos eucariontes do que propriamente das bactérias. Tá? Esse ancestral comum mostra a proximidade de árquea com o eucarionte muito mais do que com as próprias bactérias. Tem uma frase de impacto, gosto de frases de impacto, né? Tem uma frase de impacto bem legal que é assim: a árquea e uma bactéria diferem mais do que o homem e um pé de alface. Olha isso. As árqueas e as bactérias diferem mais do que o homem e um pé de alface. Se você acha um homem e um pé de alface bem diferente, pense que árqueas e bactérias são muito mais, tá bom? Aí nós temos aqui, gente, 2 conceitos importantes para a gente finalizar essa revisão de taxonomia, tá? Que é o conceito de anagênese e cladogênese, ok? O que é uma cladogênese? Cladogênese é um conjunto de processos que promovem a especiação, ou seja, o surgimento de novas espécies. Isso é, a separação de uma população em 2 e subsequente formação de novas espécies. Cladogênese geralmente é um processo que causa isolamento, separação, tá? Então normalmente há uma
cladogênese, uma separação, uma ramificação de uma espécie em duas populações. Essas populações vão se diferenciando até se tornar espécies distintas. E anagênese corresponde ao acúmulo de mudanças de uma mesma população sem que ocorra isolamento, tá? E ela vai acumulando com o tempo essas mudanças e isso pode gerar uma nova espécie, sem que haja separação. Então, cladogênese, anagênese, tá? Não ocorre separação, isolamento. Tá? As mudanças vão acontecendo naturalmente. Os acúmulos de características vão ocorrendo sem que haja necessidade de isolamento ou separação. Vamos dar uma olhada aqui nesses exemplos. Aí eu vou tentar aplicar os conceitos para que vocês possam entender dessa mesma forma. Então veja aqui, ó. Esse processo é um processo de anagênese. Vamos pensar que esse passarinho aqui, tá? Ele viveu lá em 1800, tá bom? É esse passarinho aqui. E esse passarinho aqui é de 2020. Não sei se é suficiente, né? Esses 220 anos aqui para causar as transformações. Mas pense, o filho desse cara vai nascer ligeiramente diferente dele, tá bom? Aí o filho desse aqui vai nascer ligeiramente diferente, ligeiramente por quê? Nós vamos acumulando características com o passar do tempo. As misturas de genes e as diferenças vão aumentando. Vai chegar um momento que quando eu fizer a comparação desse bicho atual com o seu parente de 200 anos atrás, existe uma diferença, tá? Eles podem até ter alguma semelhança genética, porque de certa forma eles têm uma linhagem que o liga, mas existiram mudanças ali. Se a gente pega, eu gosto de fazer essa comparação, não é a mais certa a se fazer, mas geralmente dá bastante resultado, tá? Então se você pegar, por exemplo, e pegar um álbum de fotos, vamos fazer um álbum de fotos, né? Vamos pegar álbum de fotos de família, né? Ou olhar fotos na internet, que hoje não tem mais álbum, é tudo na nuvem, né? Mas pega lá foto da sua família de 20 anos atrás. Compara como que era o cabelo da sua mãe, o cabelo do seu pai, as roupas do seu pai, né? Volta um pouco mais, 30, 40 anos atrás. Vê como é que era as roupas, o cabelo da galera. Era bem diferente, né? Meu Deus, esse aqui é meu pai, esse aqui é minha mãe, como é que pode? Quanta diferença! São as diferenças que foram acumuladas com o passar do tempo. Essas diferenças chama-se anagênese. Eu não preciso ter isolamento para isso. Agora, se separou e cada um se desenvolveu num ambiente diferente, tá? É uma cladogênese. Rapidinho vou contar uma história para vocês. Eu tinha um melhor amigo quando eu estava na quinta série. Tá? Não vou citar, eu nem lembro direito o nome dele, né? Mas assim, era meu melhor amigo. A gente tinha muito a ver ali, torcia pro mesmo time, né? Aquelas coisas de moleque, certo? E aí chegou um dia e ele falou, cara, eu vou mudar para São Paulo, porque meu pai mudou de emprego e tal. E foi embora para São Paulo. Pô, fiquei triste e tal, né? Vida que segue. Enfim, arrumei outros amigos, ele também não era tão fácil assim de se falar naquela época, não tinha internet, não tinha, né? Tudo muito rápido hoje. E aí um belo dia eu recebi a notícia que o cara tava voltando para nossa cidade, né? E, pô, vamos se encontrar então, né? Vamos fazer alguma coisa. Isso passaram, sei lá, talvez uns 5 anos, né? Já era criança, estava na quinta série, né? Já estava lá um pouquinho maior. Quando a gente se encontrou, falou, pô, legal, cara, vou conversar com ele de novo, meu amigo e tal. Conversei com ele, pô, não bateu as ideias, o cara já tinha mudado de roupa, tipo assim, já tava em outra vibe, né? Já tava curtindo rock, eu gostava mais de sertanejo. Depois ele já não gostava muito de futebol, não falava mais, falava de outra coisa. Legal, cada um segue o seu, não vai rolar, não vamos ser amigos mais. Não tivemos mais afinidade. É mais ou menos o que acontece num processo de especiação, né? Numa cladogênese, é uma separação, as características vão surgindo e vão separadamente, elas não são compartilhadas. Então, o que eu ouvi, né, uma banda nova que eu ouvi, que eu gostei, eu não podia mais compartilhar com ele, então ele não recebeu esse compartilhamento, essas informações. Então, no caso da cladogênese, é isso que acontece. Então, você tem uma anagênese aqui, ó,
tá tendo uma anagênese, cada geração é um pouquinho diferente, mas aqui é uma ruptura, há uma cladogênese, uma separação. Aí você vai ter uma mudança muito mais acentuada pós-cladogênese do que na anagênese. Sempre que houver essa cladogênese, pode acontecer um processo de especiação, tá? Quando eu tenho certeza que a espécie realmente formou, virou duas espécies, quando elas estão isoladas reprodutivamente, elas não conseguem mais se reproduzir, se acasalar, tá? Olha aqui de novo, ó. É bem legal. Por exemplo, aqui, nós temos uma cladogênese. Uma linhagem de borboletas evoluiu para um lado e a outra para o outro, tá? Mas veja só, o que é a anagênese? Olha para essa borboleta aqui. Agora olha para essa. Dessa para essa não tem muita diferença, certo? Aí eu olho para essa borboleta. Essa para essa. Essa para essa, ó, a diferença é muito pouca. Essa aqui é um pouquinho mais laranja e tal. Agora esquece essa. Olha só para essa aqui. Essa para essa. Houve uma pequena mudança, ó. As asas ficaram um pouquinho mais laranja, não mudou muita coisa, anagênese. E finalmente essa para essa. Ó, não teve tanta alteração assim, teve dessas duas? Não parece tanto, essa está um pouquinho mais laranja, tá? Anagênese. Mas quando eu comparo essa com a original, aí você até assusta da diferença. Opa, tudo isso aconteceu, caramba! Essa anagênese funciona mesmo. Essas mudanças, tá? Então, ó, aqui é a anagênese. Aqui, ó. Aqui é a anagênese, ok? Aqui é cladogênese. Aqui é anagênese, aqui é anagênese. Anagênese nunca para, tá? Ó. Anagênese, cladogênese. Anagênese, anagênese, cladogênese. Anagênese. Sempre vai existir anagênese, nem sempre vai existir cladogênese, tá bom? E aí, pra gente terminar agora sim essa parte de taxonomia. O que é um monofilético? Gente, isso é um termo muito usado na biologia, tá? Na parte de classificação, e as pessoas têm muita dificuldade. Monofilético é quando um grupo inclui todos os descendentes de um mesmo ancestral, tá? Eu posso falar que é monofilético. Por exemplo, A, B, C. Ó, esse aqui é o nosso clado, ok? É a nossa família. Cada nó, cada bifurcação é um nó. Isso aqui representa um ancestral, tá? Então isso aqui é um nó, isso aqui representa um ancestral. Então, quando que eu vou falar de monofilético? Por exemplo, eu tenho que determinar um ancestral. O meu ancestral vai ser esse aqui. Se esse for o ancestral, eu tenho necessariamente que incluir todos os descendentes desse ancestral. Ou seja, A, B e C são monofiléticos. Por quê? Porque eles compartilham aquele ancestral em comum, tá? Mas eu posso usar este ancestral aqui como parâmetro. Para esse ancestral, ó, B e C compartilham o mesmo ancestral, que é o roxinho. Então eles são monofiléticos, tá bom? Então A, B, C é monofilético porque esse ancestral que eu usei como parâmetro. B, C são monofiléticos porque esse ancestral que eu usei como parâmetro. Agora, então eu posso falar que A e B são monofiléticos? Qual que é o ancestral que A e B compartilham? É esse aqui. Opa, mas esse ancestral aqui, o C também compartilha. Então eu não posso falar que A e B são monofiléticos. A e B são chamados parafiléticos. Por que A e B é parafilético? Porque exclui o C. E por que exclui o C? Porque o C também pertence à família. É tipo assim, é como se você tivesse lá uma reunião de família do seu vô, tá? E você chamasse seus primos, só que um dos seus primos você não chamou. Opa, peraí, aquele primo também compartilha o mesmo vô que eu.
então ele é monofilético, eu deveria ter chamado. Se você fizer uma reunião de família excluindo um dos primos, ou seja, um dos que tem um avô em comum, é uma reunião parafilética, não é monofilética. Tudo bem? Ah, agora mas você tem um primo por parte de mãe e a sua reunião por parte de pai, certo? Aí não necessariamente você tem que chamar o primo, porque não compartilha o mesmo ancestral em comum. Ah, aí não tem problema, tá? Mas nesse caso tem. Então, ó, deixa eu apagar aqui para ver o que está escrito embaixo. B e C e ABC são monofiléticos. B e C em relação a esse ancestral e ABC em relação a esse ancestral, tá? Agora, o exemplo do parafilético, que eu já falei, mas eu vou frisar aqui de novo. Eu tenho parafilético, é um grupo que não inclui todos os descendentes do meu ancestral em comum. Eu deixo alguém de fora, tá? Então veja aqui. A, B, C, D. Esse nó é comum para A e B. Então A e B são monofiléticos em relação a esse nó. Tudo bem? C e D são monofiléticos em relação a esse nó. E o que mais que eu posso formar aqui? Esse nó, todo mundo é monofilético. Então A, B, C, D são monofiléticos. Por quê? Porque esse ancestral aqui deriva de todo, é derivado, né? Todo mundo deriva daquele mesmo ancestral. Agora, BC não pode. Por quê? Qual que é o ancestral comum para BC? É esse aqui. E se eu estou chamando B e C junto, eu não posso esquecer de chamar A e D. Tá? Então, ó, BC, esse é o ancestral comum de BC. Eu estou excluindo A e D. O que eu estou excluindo aqui? Exclui, ó, exclui A e D. A, B, C, quem que eu estou excluindo? Estou excluindo D. B, C, D, eu estou excluindo A. A e D, eu estou excluindo quem? B, C. Tá bom? Ah, mas e C e D? Não, C e D é monofilético, porque aí eu já estou falando desse ancestral aqui. Aí não tem nada a ver com A, B, C. Tá bom? Então essa é a relação de parafilético. Aí nós temos a relação de, aqui ó, C, de polifilético. Deixa eu apagar aqui. O que é polifilético? Você tem duas linhagens distintas, tá? Não tem nada a ver um com o outro. Aí você tem aqui ABC em relação a esse monofilético, BC em relação a esse monofilético, tá bom? Se eu só chamar AB, é parafilético, porque eu excluí o C, certo? DE são monofiléticos em relação a esse. Agora, se eu chegar e chamar CD, olha lá, CD, tem nada a ver um com o outro, estão em árvores diferentes, são completamente distintos. Aí eles são chamados de polifiléticos. Por quê? Porque eles têm várias árvores ali. Quando eu faço, por exemplo, protista, quando eu chamo de protista e coloco alga e protozoário no mesmo grupo, é um grupo polifilético. Quando eu falo seres fotossintetizantes, vou colocar num saquinho seres fotossintetizantes. Pode ser planta, pode ser alga, pode ser bactéria, pode ser cianobactéria. Tá? Então eu estou colocando um grupo polifilético ali. Animais voadores pode ser um morcego, pode ser uma garça, que é uma ave, pode ser um inseto, uma libélula. Então estou colocando lá no saquinho seres polifiléticos, só simplesmente pela parte de voar, tá bom? Então assim, são grupos artificiais que não tem muito parentesco evolutivo nesse caso. Tudo bem, gente? E para a gente fechar, né, indo aí para o final da nossa aula, semana 5 do intensivo, vamos falar um pouquinho sobre embriologia, tá? Então vou dar uma acelerada aqui nesse finalzinho, para a gente poder cumprir as nossas 1h30 de aula, certo? E se você ficar com alguma dúvida, vai lá na apostila 2 do extensivo, que essa aula está disponível para vocês também, beleza? Então, basicamente, a gente tem que lembrar, esse aqui é um momento da fecundação, é o momento que o espermatozoide, o gameta masculino, chega até o ovócito, que é o gameta feminino. O espermatozoide é simplesinho, tem uma cabeça, um corpo e uma cauda,
tá? E dentro dele tem o pronúcleo masculino que leva 23 cromossomos, haploides, né? N23. Aqui tem o ovócito 2, que ele tem uma camada de células chamada coroa radiada ou corona radiata, que evita com que este ovócito se grude na tuba uterina, tá? Depois você tem a chamada zona pelúcida, que é uma região de glicoproteínas que envolve esse ovócito, e aí sim você tem a membrana plasmática, o citoplasma do óvulo ou do ovócito, e o espermatozoide tem que se infiltrar por dentro aqui dessas camadas para que a fecundação aconteça, lembrando que a fecundação vai acontecer lá na tuba uterina, tá bom? Antes da fecundação, vamos lembrar aqui rapidinho os tipos de ovos, tá? Os tipos de ovos são classificados de acordo com a quantidade de vitelo. Nós temos 4 classificações: oligolesto, que é pouco vitelo, heterolesto, que é médio, né? Uma quantidade diferente de vitelo, telolesto, que é muito vitelo em um polo, tá? E centrolesto, que o ovo está no centro. Então, basicamente aqui, oligolesto é ovo de mamífero, tá? Heterolesto é ovo de anfíbio. Telolesto, aves, répteis e peixes. E centrolesto, artrópodes. Tá? Esses são os mais importantes, mais significantes para a gente lembrar. Tudo bem? O tipo de ovo, aqui ó, oligolesto, heterolesto, telolesto e centrolesto. O tipo de ovo vai interferir também, gente, na segmentação ou clivagem, tá? E que é segmentação ou clivagem? Logo depois da fecundação da formação do zigoto, começa, de fato, as mitoses, a segmentação que acabam, né, originando as outras células. Depois do zigoto e dos blastômeros, forma-se a mórula. A mórula é uma estrutura maciça de células, ou seja, preenchida com células, que vai de mais ou menos 16 a 64 células, tá? Se tiver 16 a 64 células, é uma mórula, ok? Depois desse estágio, né, cada célulazinha da mórula recebe o nome de blastômero, tá? E depois desse estágio de blastômero, ele acaba se transformando numa blástula ou num blastocisto, que é quando essa estrutura passa a ser oca e com uma camada de revestimento e com uma massa celular interna, tá? Isso aqui nós vamos chamar de blastocisto, que é uma terminologia para os mamíferos. Blastocisto. Essa camada chama-se blastoderme, ou na verdade aqui chama-se trofoblasto. Trofoblasto, tá? Aqui eu tenho o embrioblasto, ou massa celular interna, MCI. Isso aqui chama-se blastocela. Okay? Esse blastocisto é esse estágio de blastocisto que chega até o útero para realizar a nidação cerca de 7 dias depois da fecundação. Tá? Então, a partir da mórula forma-se a blástula, que é uma estrutura oca, na maioria dos animais, e nos mamíferos recebe o nome específico de blastocisto. Tá? Então aqui nós temos a etapa de segmentação. O zigoto, primeira mitose, né? Segunda mitose, terceira mitose, e aqui formação da mórula nesse caso. Tá? Até a formação da mórula, que está aqui, essa membraninha, essa linha, chama zona pelúcida, também está em volta. Quando ela se transforma em blastocisto, a pressão no interior da blastocela, ela rompe essa zona pelúcida e aí, a partir daí o blastocisto pode crescer. Então, por exemplo, o zigoto, dá para ver aqui, ó, zigoto, blastômeros, mórula, até chegar no blastocisto, eles têm o mesmo tamanho. A diferença, ó, zigoto, que era uma célula, para um blastocisto, que tem algumas centenas de células, o tamanho deles é o mesmo. A diferença é que aumentou o número de células e diminuíram as células. Então, eu posso falar que, por exemplo, o zigoto eu consigo ver a olho nu.
As células do blastocisto eu não consigo mais, o blastocisto eu consigo, mas as células do blastocisto já não mais, tá? Então aqui é uma mórula vista em 3 dimensões, né, essa estrutura tridimensional, e aqui é um blastocisto, na verdade isso aqui é até uma blástula, né, com a blastocela, blastoderme e o massa celular interna ali, onde vai formar o embrião, tá bom? E os tipos de segmentação vai variar de acordo com o tipo de ovo, como eu falei agora há pouco. O que eu tenho que lembrar? O vitelo, a quantidade de vitelo atrapalha a divisão. Então, naqueles ovos que eu tenho pouco vitelo, como o oligolesto e o heterolesto, a segmentação vai ser mais fácil acontecer. Geralmente ela ocorre no ovo inteiro, de cima a baixo. Já naqueles ovos que tem mais vitelo, é uma segmentação mais difícil de acontecer. Então ela é geralmente chamada de parcial. Então tem aqui, ó, a segmentação do zigoto depende da quantidade de vitelo e da distribuição do vitelo. Quanto mais vitelo, mais difícil é para que a clivagem aconteça, segmentação ou clivagem. Então eu tenho 2 tipos, a holoblástica, holo quer dizer inteira, é divisão de cima a baixo do ovo, tá? E eu tenho a meroblástica, que é uma mera segmentação. É uma mera segmentação, ou seja, só um pouquinho, só um risquinho ali de divisão ocorre dentro do ovo, tá? A holoblástica pode ser igual, se a distribuição do vitelo for igual, que acontece com os ovos oligolestos, tá? E acontece com os mamíferos, e ela pode ser desigual, que é o que acontece, por exemplo, com os ovos de anfíbio, tá? Formando macrômeros e micrômeros, que são células maiores e células menores, certo? Aqui. E a meroblástica pode ser discoidal, quando ela ocorre somente no polo animal, que é onde se localizam as células que vão dar origem ao embrião, que é no caso os ovos telolestos, ovo de galinha, ovo de réptil, ovo de peixe, tá? E tem a superficial, que é aquela segmentação que ocorre nos ovos centrolestos, nos ovos de artrópodes, por exemplo, tá? Então aqui nós temos a primeira é uma segmentação holoblástica, veja, de cima a baixo, igual, porque eu formei células de igual tamanho, ovo oligolesto. A segunda, holoblástica, de cima a baixo, inteira, desigual. Eu formei células menores em cima e maiores embaixo. Isso aqui é o vitelo do ovo heterolesto, ovo de anfíbio. Ok? Aqui, mesma coisa. Células iguais, células desiguais. Então aqui é uma holoblástica igual, holoblástica desigual. Tá bom? Aqui, muito vitelo atrapalha a divisão. Então a divisão vai ser meroblástica, uma mera divisão discoidal, naquele disquinho, tá? Que ocorre nos ovos de aves, peixes, répteis e prototérios, que são aqueles mamíferos que não têm placenta, como por exemplo o ornitorrinco, tá? E os cefalópodes têm a chamada meroblástica bilateral, que ele ocorre de maneira mais organizadinha naquele disco vegetativo. E aqui a meroblástica superficial, você tem, né, primeiro a divisão dos núcleos e aí eles migram para a superfície e depois o citoplasma se divide formando as células superficiais. Isso aqui, ovos centrolestos nos ovos de artrópodes, tá bom? Alguma coisa que eu tenho que falar sobre blástula aqui, né? Então, ó, o revestimento da blástula é a blastoderme, já até fiz aqui o desenho sobre isso, tá? A cavidade é a blastocele ou blastocela. Nos mamíferos, essa blástula chama-se blastocisto. E essa camada de blastoderme, como eu desenhei aqui no quadro anteriormente, é chamada de trofoblasto no mamífero e vai dar origem à placenta e aos anexos embrionários, como por exemplo, né, o âmnio, certo? O saco amniótico, em outros mamíferos, né? Nós vamos ter ali a presença do córeo, tá? Do cordão umbilical, toda essa parte do trofoblasto é dar origem a isso aqui. Tá bom? E o embrioblasto vai dar origem ao embrião. A massa celular interna, propriamente, vai dar origem ao embrião. Sobre o blastocisto, isso aqui é a massa celular interna, isso aqui é o trofoblasto. E ali no meio é a blastocele. Mesma coisa aqui, ó. Massa celular interna, trofoblasto, blastocele. Tá? Essa massa celular interna, gente, nós podemos fazer o que com ela? Nós podemos utilizá-las na produção de células tronco.
tá? E aqui eu vou passar para vocês um pouquinho sobre células-tronco. O que são as células-tronco? Elas são células capazes de originar outros tipos celulares, repor as células perdidas, tá? Então eu tenho, por exemplo, a partir do zigoto, nesse estágio de blastocisto até de blastômero até de mórula, nós temos células tronco embrionárias chamadas de totipotentes, tá? Aqui no blastocisto, na massa celular interna, nós temos célula tronco embrionária chamada de pluripotente. Então aqui, ó, célula tronco embrionária totipotentes, ok? Onde é que eu vou encontrar? Blastômeros e mórula, tá? Célula tronco embrionária pluripotente no embrioblasto. Um embrioblasto de quem? Do blastocisto. Ok? Célula tronco, aqui já vem adulto, ó. Célula tronco adultas, chamadas multipotentes. Eu tenho célula tronco adulta no cérebro, nas neurais, as mesenquimais da medula óssea, hepática, pancreática, hematopoética, tá? E mioblasto, no músculo, ok? Essas são as adultas. A diferença é que elas só podem originar células do próprio tecido, tá? Então, células mioblasto só origina músculo, hematopoética só sangue, pancreática só pâncreas, hepática só fígado e assim por diante, ok? Então, aqui tem uma classificaçãozinha, ó. As totipotentes, que são aquelas ali que eu coloquei do blastômero e da mórula, podem formar todos os tipos celulares, inclusive anexos embrionários, tá? Pluripotentes, podem formar todas as células do embrião, exceto anexos embrionários. Como eu geralmente não quero anexo embrionário, eu quero o que me importa é o embrião, essa aqui é a mais pesquisada, na teoria é a melhor, tá? As multipotentes são células adultas que formam alguns tipos celulares. Tudo bem? As células do cordão umbilical entram aqui, células adultas multipotentes. Tudo bem? Elas não têm capacidade, por exemplo, de formar neurônios muitas vezes. Só que hoje, gente, a célula tronco mais usada na ciência, mais pesquisada e mais promissora chama-se célula tronco iPSC, que é a célula tronco adulta. Só que ela é chamada de pluripotente induzida, tá? Célula tronco pluripotente induzida em inglês, beleza? Ela pode ser tirada da pele, ela pode ser retirada do tecido adiposo e ela é induzida, tá? A se transformar em uma célula tronco. Você vai ensinar como é que essa célula tronco vai efetivamente voltar a ser uma célula e a partir daí ela vai conseguir originar outras células. As mais promissoras são do tecido adiposo. Como é que você faz isso? Ó, você pega essa célula tronco, uma célula adulta qualquer, tá? O cara pega uma célula tronco adulta, uma célula somática que ele colocou aqui, ó. Aqui ele deu uma célula da pele, mas a promissora é do tecido adiposo, que a gente pode pegar isso aí em gordura de lipoaspiração, que iria ser descartada como lixo hospitalar. Você pode pegar aquela gordura de lipoaspiração e pesquisar em cima, tá? Você vai infectar essa célula adulta, essa célula da pele ou do tecido adiposo, com um vírus, 4 tipos de vírus aqui. Cada um desses vírus não vão causar doença, vão injetar um gene nessa célula adulta. E esse gene vai reprogramar essa célula. Se ela estava programada para ser uma célula adiposa, com a injeção desses novos genes feitas por vírus, ela vai sofrer uma reprogramação e vai reaprender a ser uma célula tronco. E aí ela pode originar músculo cardíaco, fígado, né, neurônios, células do pâncreas, células intestinais e muitas outras. Tudo bem? Então é um estudo muito promissor sobre esse assunto. Beleza, gente? Então tá. Pessoal, eu vou encerrar a nossa aula de hoje, tá? Vou parar nesse assunto aqui, para eu não me alongar demais, ok? Na próxima aula, na semana 6, nós vamos falar sobre
o restante da embriologia, que seria a gastrulação, a neurulação e a organogênese. E aí nós vamos entrar na parte de doenças parasitoses, tá? As doenças virais, bacterianas, protozooses, verminoses, que é um assunto também bem legal, bem interessante para a gente tratar durante a nossa revisão. Tudo bem, gente? Espero que vocês tenham gostado dessa aula, tá? Eu vou deixar uma lista de exercícios aqui embaixo também, se vocês não encontrarem muitos exercícios na apostila do Enem, tá? Eu vou deixar uma lista de exercícios sobre parte de taxonomia e a parte também de embriologia para que vocês possam treinar para os vestibulares além do Enem, beleza? Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês virtualmente aí. Um grande abraço e até a próxima aula.